A Deus seja toda a glória, a Deus seja todo louvor e a Deus seja toda a exaltação. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, meus irmãos, por gentileza, no livro dos Salmos, Salmo de número 34, para meditarmos na noite de hoje. A leitura será feita do verso 1 ao verso 4. Posteriormente, continuaremos no Salmo 34 e leremos do verso 18 ao verso 22. Amém? Enquanto você encontra o texto, quero louvar a Deus pela vida do pastor Isaac, meu pastor, por mais essa oportunidade a mim confiada de estar aqui no altar da congregação onde eu congrego. Para mim é sempre uma satisfação poder cooperar com esta igreja. Louvo a Deus por sua vida, pastor. Deus abençoe o senhor, irmão Genúbio, Jazel, toda a sua família. Quero louvar a Deus também pela vida do nosso evangelista, Manuel Nunes, este homem de Deus. Que Deus continue lhe abençoando o senhor, irmão Manúcio, todos os seus filhos e o seu ministério. Deus abençoe, viu? A satisfação. E todos os irmãos que estão cooperando aqui, na mídia, as irmãs que já louvaram, Deus abençoe. Vamos ler a palavra do Senhor, meus irmãos. Assim diz o texto: Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. A partir do verso 18. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. E por fim, verso 22, o Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Quem pode dizer amém? Oremos, meus irmãos. Querido Deus, eterno Pai, Tu já estás conosco nesta noite. Já podemos ouvir, Senhor, a Tua voz e sentir a Tua presença. Mas eu te peço, Senhor, como sempre faço, eu te convido para o Senhor continuar conosco neste momento da ministração da Tua palavra, porque eu reconheço a minha necessidade da nossa alma. Tu sabes o que nós precisamos ouvir para alimentarmos o nosso espírito, para prosseguirmos a jornada da fé. Continua conosco, fala aos nossos corações e aplica a Tua palavra da maneira que Tu queres. Repreenda todo tipo de impedimento no mundo espiritual, para que todos que estão conectados agora neste culto absorvam a ministração da Tua palavra, e nós que estamos aqui sintamos a Tua presença de maneira poderosa. É isso que eu te peço e te agradeço. E os irmãos dizem: meus irmãos, eu estava pedindo a Deus um texto para meditar com vocês na noite de hoje, e o Senhor me confiou o texto no Salmo 34 e nos versículos que nós acabamos de ler. Eu quero me basear no seguinte tema, meus irmãos, e o tema é: o Deus que se compadece. O Deus que se compadece. Meus queridos, quando estamos lendo o livro dos Salmos, nós estamos diante de um livro que quase todo foi escrito entre os séculos 10 ao século 5 a.C. O livro dos Salmos vai ter a sua temática baseada em oração e louvor. E quando estamos a observar, queridos, esses 150 salmos, que do Salmo de número 1 ao Salmo de número 150, vai expressar variadas formas de sentimentos dos cantores e dos levitas. Uma hora o salmista expressa alegria, outra hora expressa desespero, outra hora o salmista expressa gratidão por uma vitória concedida, outra hora o salmista vai expressar
que a sua alma está abatida, que o seu coração está dolorido, que o seu espírito está dilacerado. E outra hora ele expressa que Deus é pastor e cuida daqueles que são considerados ovelhas. Então nós estamos diante de um livro que vai expressar uma variada forma de expressões de cânticos pelos cantores e pelos salmistas. Quando estamos, queridos, lendo o livro dos Salmos, nós iremos nos deparar com justamente a palavra salmo, que é derivada da palavra grega psalmoi, que significa para serem acompanhados por instrumentos de cordas. Quando observamos também a palavra salmo, no original hebraico significa terrilim, que justamente traz o conceito de louvores. Por isso que estamos diante de um livro que vai expressar cânticos e louvores a Deus. Todos nós somos conhecedores que um dos grandes reformadores, chamado Martinho Lutero, ele chega a descrever o livro dos Salmos como a Bíblia em miniatura. Lutero, ao ter esse conceito, tendo em vista a riqueza literária e profética que há no livro dos Salmos, ele diz: o livro dos Salmos eu o considero como a Bíblia em miniatura, porque nos Salmos está expressando o livramento de Deus com o povo no Egito, expressando justamente salmos messiânicos que se referem à divindade de Jesus, à messiandade de Jesus, o ungido de Deus, o separado. Então Lutero se refere ao livro dos Salmos como a Bíblia em miniatura. Calvino também, um dos grandes reformadores da época, ele vai descrever o livro dos Salmos como a anatomia de todas as partes da alma. Calvino, quando escreve esta expressão, ele direciona justamente para a anatomia de todas as partes da alma, porque os cânticos que são expressos saem do interior de cada levita que canta e que engrandece a Deus, expressando os seus desvarios, os seus sentimentos, as suas opressões, as suas inquietações, mas também a sua gratidão. Quando lemos este livro, nós iremos nos deparar com uma pergunta que muitas vezes as pessoas fazem: Thales, será que apenas Davi foi quem escreveu o livro dos Salmos? Ou tiveram outros escritos, ou outros escritores? Nós, meus irmãos, quando estamos lendo, nós iremos observar que dos 150 salmos, 73 salmos foram escritos por Davi, 12 salmos foram escritos por Asaf, 10 salmos foram escritos pelos filhos de Corá, 2 salmos foram escritos por Salomão, um salmo foi escrito por Etã, um salmo foi escrito por Emã e um salmo foi escrito por Moisés. Quando vamos fazer o somatório de todos os salmos, nós iremos observar que faltam 50 salmos. Thales, e estes salmos quem escreveram? Queridos, estes 50 salmos que restam, eles são considerados como salmos anônimos. O que são salmos anônimos? São salmos que não têm a autoria expressa. Quando você lê um salmo e não tem um autor expresso, determinado e específico, este salmo é considerado como um salmo anônimo. E nas referências bíblicas, irmãos, quando observamos toda essa composição de cânticos, as referências bíblicas e históricas, elas sugerem que Davi para o uso dos salmos no culto público em Jerusalém. Você pode estar perguntando: o que significa compilar, Thales? Compilar significa reunir um conjunto de obras ou documentos, ou seja, Davi, Ezequias e Esdras, eles reuniram cânticos em seus determinados tempos de existência para atribuírem a Deus louvores no culto público de Jerusalém. Agora, queridos, nós iremos entrar no salmo que nós acabamos de ler. Eu quero trabalhar alguns pontos com os irmãos. Me dê retorno, Mateus, por favor. Iremos trabalhar alguns pontos com os irmãos no Salmo 34. Observe, o Salmo 34, queridos, ele vai tratar justamente que Davi louva a Deus,
que respondeu às suas súplicas e exorta a confiar nele. Observe que esse Salmo 34, ele vai tratar sobre o momento, queridos, em que Davi engrandece a Deus pelo livramento que ele recebe da mão do rei de Gate de Aquis, ou também denominado e intitulado como Abimeleque. Todos nós somos conhecedores que em 1 Samuel, capítulo 21, e a partir do versículo 10, a Bíblia vai tratar uma narrativa aonde Davi, ele foge para Aquis. E lá, queridos, quando ele se depara com um confronto do rei opositor, Davi, ele se transfigura, ele fica-se como louco. A Bíblia vai dizer que saliva escorria pela sua barba, os seus olhos transmudaram, para que ele viesse se livrar da mão de Abimeleque. E todos nós, quando estamos lendo, você observa que essa narrativa, ela não vai expressar o título Abimeleque. E você me pergunta, Thales, que título é esse? Queridos, da mesma forma como os faraós para o Egito eram um título para o monarca da época, e como também os Césares eram um título para os imperadores romanos, Abimeleque era um título para todos os reis cananeus. Abimeleque, na sua palavra original, significa pai rei, ou pai real, ou rei superior. Quando todos nós lemos, Davi se depara com essa situação de confronto, mas ele vai cantar a Deus, porque Deus o deu livramento. E esse salmo, queridos, baseado no tema que eu li para os irmãos, o Deus que se compadece, é justamente para atrair a nossa atenção e meditarmos que mesmo que estejamos em uma situação complicada, Deus não perde o controle da história. Davi, ele vai expressar dizendo: eu vou louvar a Deus em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Observe que o verso 1, a Bíblia vai dizer que Davi diz: a continuação do meu louvor não será parcial ou por um determinado tempo, mas o louvor que vai sair da minha boca é um louvor que vai ser continuado. Eternamente eu vou louvar a Deus em todo tempo. Davi está dizendo, independente do tempo, se é favorável ou não é favorável, eu vou adorar a Deus. Independente se o tempo é agradável ou desagradável, eu vou jubilar a Deus. Davi está dizendo: se tudo que estiver contra mim for para me destruir, eu vou adorar a Deus. Por quê? Porque ele reconhecia que o Deus que recebia a tributação de louvor é o mesmo Deus que estende a mão para dar livramento. Eu estou pregando para alguém nesta noite aqui, que está ouvindo essa transmissão, e Deus me comunica para dizer para você: abre a boca dentro de casa, porque na medida que tu canta, eu libero o livramento. Eu libero o livramento. Se tem alguém que crer nesta palavra, aonde você estiver, adore a Deus, porque ele ainda continua liberando livramento. Aleluia. Louvarei ao Senhor. Louvarei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente. O que é isso, Thales? Um culto fixo, um culto permanente. Ou seja, Davi está dizendo: a minha adoração para Deus não é uma adoração de momentos. A minha adoração para Deus não é uma adoração baseada em circunstâncias. Eu acho lindo, queridos, porque em um tempo tão complicado as pessoas ainda conseguem cantar e adorar a Deus. Pessoas que estão perdendo os seus parentes, estão frustradas, mas mesmo com tantas dificuldades, pega a sua harpa cristã e louva o hino 25 da harpa e canta que Jesus é bom e Ele é tudo para mim. Nós, quando estamos diante desta crise e observamos a situação atual, nós ainda podemos jubilar, irmão Manuel, porque ainda tem crentes que adoram a Deus, independente da circunstância. Quem sabe
você que me ouve, só Deus sabe a sua alma, só Deus sabe o seu coração, mas Deus me comunica para dizer para você: é noite aonde eu estou observando a tua situação, eu estou observando o teu quadro, eu estou me compadecendo da tua condição de necessidade. Davi, ele expressa adoração contínua. Davi reconhece, irmãos, a quem deve tributar louvor. Davi aqui reconhece a quem o louvor é devido. Davi aqui reconhece o que é devido. E Davi também reconhece o quando é devido. Aqui existe a quem é a Deus que ele tributa e deve louvor. E o que é que ele deve a Deus? Gratidão. Quando é que ele deve a Deus? Eternamente. Continuidade, continuação, fixação na adoração, fixação de culto. Davi, queridos, ele é caracterizado justamente nesse verso 1 como alguém mentalmente inteligente e sentimentalmente inflamado. Davi, ele era inflamado para tributar a Deus louvor. Davi, ele era inflamado e era sensível para reconhecer Deus em sua atuação. Observe aqui no verso 2. O verso 2, quando lemos aqui, queridos, vamos, eu vou tirar o microfone, viu? O verso 2, a Bíblia vai dizer: a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Quando lemos essa expressão bíblica, irmãos, nós estamos nos deparando com o momento onde Davi diz: a minha alma se gloria, ou seja, Cristo em mim, Deus em mim, está centralizado para que a glória que eu receba seja destinada para Ele. Davi, ele destina toda a glória para Deus. Davi não abraça a glória para si, mas Davi tributa, destina, direciona toda a glória para Deus. E ele diz: a minha alma se gloriará no Senhor, ou seja, a glória da minha adoração, a glória da minha posição, a glória do meu quadro monárquico é tributada para Deus, porque a minha alma reconhece Ele como Deus, como Senhor e como Pai, como aquele que cuida. Davi vai dizer: os mansos o ouvirão e se alegrarão. Quando lemos, queridos, essa expressão, os mansos, significa aqueles que são humildes, aqueles que são necessitados, aqueles que são contritos, aqueles que são contristados. Davi está dizendo: aquele que é manso, aquele que é necessitado, ele vai ouvir e vai se alegrar. Porque só uma pessoa que é contrita de coração pode engrandecer a Deus de maneira verdadeira. Só uma pessoa quebrantada de coração pode adorar a Deus de maneira sincera. Davi diz que os mansos, eles se afligem quando ouvem pessoas glorificando a si mesmo e se afastam delas. Mas o manso, o necessitado, quando ele observa alguém que tributa a Deus a glória, aquela pessoa, em um ato de adorar a Deus, faz com que estas pessoas necessitadas sejam consoladas e motivadas a também adorar junto com quem está adorando. O que Davi está dizendo é: na medida que eu estou engrandecendo a Deus, tem alguém que está necessitado do meu lado e precisa ser motivado pela presença de Deus que manifesta através do cântico que eu libero para ele. Então Davi diz: os mansos vão ouvir e várias pessoas que estão necessitadas, uma necessidade diferente da outra. Quem sabe a tua necessidade é na área emocional, outra necessidade é na área espiritual, outra necessidade é na área financeira. Mas independente da necessidade, eu te convoco nesta noite a se alegrar nesta noite, a glorificar a Deus nesta noite, porque, Thales,
porque aquele que está necessitado, ele não consegue impedir do cântico ser expresso pelos seus lábios. Pelo contrário, quando a sua alma se alegra, ele abre a boca e adora, abre a boca e canta, abre a boca e clama, abre a boca e adora. Eu estou pregando para alguém que está nesta noite me ouvindo aqui, que o coração está exultando, e Deus manda te dizer: abra a boca e canta, abra a boca e adora, abra a boca e canta, abra a boca e adora. Recebe essa graça de Deus. Aonde você estiver nesta noite aí, seja envolvido por essa graça. Se você tem boca para cantar, cante, adore a Deus, porque aquele que se quebra tem prazer na verdadeira adoração. Oh, aleluia! Jesus está entre nós nesta noite. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Aquele que é manso é motivado pelo louvor que Davi está expressando. Observemos, meus irmãos, o verso 3. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. O verso 3, irmãos, Davi convoca justamente os mansos, porque só quem pode adorar a Deus é aquele que é manso, aquele que é contristado. Então no verso 3, Davi vai convocar aqueles que são mansos, e ele diz: engrandecei ao Senhor comigo. Davi está convidando pessoas para cultuarem a Deus. Eu quero perguntar a você neste tempo: qual é a sua postura diante dessa crise? Será que você tem convocado pessoas para cultuarem a Deus contigo? Ou você tem afastado essas pessoas de perto de você porque a crise te atingiu? O verdadeiro adorador não afasta quem necessita de culto. O verdadeiro adorador traz aquele que necessita de culto para perto dele. Então observe que Davi diz: eu vou convidar pessoas para cantar comigo. Ele vai dizer para quem? Justamente os mansos, do verso 2. E aqueles que são mansos, ele sabe a quem adora e a quem tributa louvor. E no verso 4 ele vai dizer, Davi vai expressar: busquei ao Senhor e ele me respondeu. Quem crê que Deus tem resposta nesta noite? Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Observe que o verso 4 é uma afirmação. Uma coisa é você falar de uma suposição, algo que é uma opção de se haver ocorrido ou se não ter acontecido. Davi não supõe, Davi afirma. Ele diz que buscou a quem? Só quem busca a Deus é porque tem um reconhecimento. Só quem busca a Deus é porque sabe que Ele tem poder para liberar aquilo que Ele precisa. Então Davi diz: eu reconheço a Deus, buscando a sua soberania, porque eu sei que nele eu encontro resposta. Ele diz: Deus me respondeu. A resposta de Deus não é uma suposição. A resposta de Deus é uma afirmação. Eu vou repetir para ver se tem alguém que entende. O que Deus tem para fazer na tua vida não é uma suposição, não é um achismo. O que Deus vai fazer na tua vida é uma afirmação. O que é isso, Thales? As promessas que Ele te fez vai ter cumprimento, vai ter validade. Tem alguém me ouvindo aqui e teve alguém que disse para você: as promessas que Deus te fez está demorando demais de se cumprir. Faz muito tempo que tu ouviste e nada aconteceu. Mas escute o que este servo de Deus te diz: pela autoridade do Espírito, eu vou cumprir todas as promessas que eu fiz na íntegra, letra por letra, palavra por palavra. Eu cumprirei na íntegra aquilo que eu te prometi, porque eu sou Deus de respostas. Eu busquei a Deus, e Ele me respondeu. Resposta. Os irmãos que estão assistindo e aqueles que estão aqui, digam assim comigo: quem busca a Deus tem resposta. Diga mais forte: quem busca a Deus tem resposta. Glória a Deus.
O Deus que se compadece. Tal que significa a palavra compadecer. A palavra compadecer significa se harmonizar com a situação. Quando estou pregando baseado no tema o Deus que se compadece, eu estou dizendo e falando sobre um Deus que compreende a tua necessidade. Observe que Deus, ele é adorado por Davi porque Davi tinha ciência que Deus compreendia a sua necessidade. Porque Deus é aquele que se compadece. Tem horas que tu estás em um tempo de tantos questionamentos. E você chega em um determinado momento de sua vida e você vai a alguém para conversar. Aquela pessoa não te entende. Outro, quando te ouve, faz caso de você. Mas Deus é diferente, irmã Cláudia. Deus é diferente. Por quê? Porque Deus compreende a nossa situação. Deus compreende, irmão Manuel, quando nós queremos um amigo para conversar e não tem ninguém. Porque as pessoas pensam que o sofrimento que passamos é sempre menor do que o deles. E não tem tempo para ouvir aquele que necessita de um conselho, de um acompanhamento, de um aconselhamento, de uma oração. Mas observe que Deus, ele se compadece. Eu estou pregando para pessoas que têm dito: Thales, Deus não me vê, Deus não me responde, eu vivo um silêncio de Deus gigante. E quem disse que o silêncio de Deus significa rejeição? O silêncio de Deus não significa rejeição. O silêncio de Deus significa tratamento. Eu vou repetir. O silêncio de Deus não significa rejeição. O silêncio de Deus significa tratamento. Quantas pessoas estão aqui me ouvindo e nunca passaram por esse tempo tão caótico, um tempo tão conflitante, que é o tempo do silêncio de Deus? Você busca Deus, uma resposta, e Ele não fala. O céu fica de bronze, tudo se fecha, e você diz: Deus, cadê a tua voz? Você clama e diz: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Eu estou enclausurado em uma caverna, eu estou dominado pelos questionamentos, e Deus não responde. Mas Deus me usa para te dizer: me busca, porque eu continuo ouvindo a tua voz, porque eu compreendo você. Deus se compadece. E é esse Deus que Davi diz: eu busquei a Deus e Ele me respondeu. Por que, Thales? Porque Ele me livrou de todos os meus temores. Observe que o verso 4, irmãos, quando Davi expressa que Deus me livrou dos meus temores, Davi está dizendo, pastor Isaac, que Deus elimina os medos e as causas que me dominam. Deus elimina os medos e as causas que me dominam. Quantas vezes tu não se sentisse paralisado porque o medo falou mais alto do que a promessa de Deus? O medo, quando ele não é analisado pelos viés espirituais e emocionais, psicológicos, ele tem força de paralisar a sua trajetória. Eu estou falando para pessoas que estão me ouvindo e me vendo por essa transmissão, que você está paralisado pelo medo. Os temores deste tempo têm travado o teu progresso espiritual. Você tem dito: Deus, eu não sinto mais nada, é como se eu tivesse morto espiritualmente. Quantas pessoas não estão paralisadas neste tempo? E Davi vai dizer: o Deus que eu estou buscando é o Deus que me livra daquilo que eu tenho medo. O que você tem mais medo é isto que está lhe paralisando. Mas o Espírito Santo é tão nobre, tão belo quando fala, porque Davi diz: eu busquei e Ele me respondeu. E qual foi a resposta? Livramento dos medos. O medo que você tem, que está sucumbindo você, que está sufocando você, Deus pela palavra diz: na medida que você me busca, eu livro você da pressão do medo. Tem pessoas que estão dominadas pela síndrome do pânico. Tem pessoas que não conseguem sair do quarto. Tem pessoas que não conseguem ir no mercado fazer uma compra, porque pensam que qualquer mal vai atingir. Pessoas que estão dominadas pelo medo do século, a síndrome do pânico. Outras pessoas
que estão dominadas pela doença do século, que é a depressão. Pessoas que estão em cadeias de questionamentos, questionando a Deus, a sua existência. Por que eu existo? Por que eu sobrevivo? Por que eu estou vivendo dessa forma? Por que eu estou nessa família? Por que eu nasci deste ventre? Por que eu estou com esta pessoa? Vive uma crise de identidade. Davi vai dizer que Deus, quando ele é buscado, ele tem interesse em abençoar, ele tem interesse em agir, ele tem interesse em atuar, ele tem interesse em conceder a necessidade. Observe que o que eu estou pregando é algo muito sério. Quantos crentes não estão depressivos dentro de casa? Quantos crentes não estão dominados pela síndrome do pânico? Quantos crentes não estão dominados pela morte espiritual? A sua alma está fragilizada, o seu espírito está insensível, a sua mente está cauterizada pelo tempo que está passando. Que tempo é esse? Um tempo de confronto, um tempo onde tem confrontado o nosso imediatismo. Por quê? Porque o ser humano, ele é imediatista por natureza. Nós queremos tudo agora, nós queremos que Deus faça agora, nós queremos que Deus abra a porta hoje, nós queremos que Deus conceda aquilo que queremos hoje. É o imediatismo, porque isto é natural da humanidade. Mas observe que o crente fiel, mesmo adorando a Deus, ele é passível sim de sofrer essas pressões. Mas eu quero dizer para você e trazer um antídoto pela palavra, que Deus continua tendo domínio da tua vida. O que é isso, Thales? O Deus que tem um domínio é o Deus que não te largou, é o Deus que não te desprezou, é o Deus que não te rejeitou. É bem verdade, irmãos, que tem horas que é mais fácil ficarmos nas redes sociais do que abrirmos a Bíblia para ler. É bem verdade que tem horas que é mais fácil ficarmos nas redes sociais do que dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos a Deus. Mas eu estou convocando você pela palavra. É tempo de buscar ao Senhor. Por que, Thales? Porque Ele se compadece, porque Ele se harmoniza, porque Ele compreende, porque Ele entende. O teu pai não pode te entender, mas Ele te entende. A tua mãe não pode te compreender, mas Ele te entende. O teu marido não pode compreender, mas Ele te entende. E o Espírito me comunica, eu estou abrindo mentes de pessoas nesta noite, para que comecem a observar esta pressão que está sofrendo pela ótica espiritual. Observe, Deus começa a tirar as escamas dos teus olhos espirituais, para que você comece a ter um olhar espiritual da situação que você está passando. O que é isso, Thales? Deus vai começar a revelar aquilo que está nos bastidores. Tem muita coisa que está por trás das cortinas, que Deus vai abrir os teus olhos para você enxergar. Você não tem percebido que este tempo é o tempo da revelação? Onde os verdadeiros estão se revelando e os falsos também se revelam. É o tempo onde as cortinas estão sendo tiradas. Por quê? Porque Deus continua sendo Deus. Mas o lindo é porque Deus, quando Ele direciona a sua força e a sua compreensão para os justos são beneficiados pelo poder deste Deus que é soberano. Mas os ímpios, quando são descortinados e revelados pelo Deus que é soberano, eles recebem a justiça de Deus. Vamos entrar agora no verso 18, irmãos. Verso 18 do Salmo 34. Deus está entre nós. Olha o que a Bíblia vai falar aqui no verso 18. Perto está o Senhor. Eita glória. Perto está o Senhor
Dos que têm o que, irmãos? Um coração endurecido. Dos que têm um coração calcificado. A Bíblia diz: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. O que é isso, Thales? Quando Davi expressa perto está o Senhor, pastor Isaac, Davi está dizendo que Deus está perto dele como um amigo particular. Davi está dizendo: a presença de Deus está com aqueles que têm um coração quebrantado, como um amigo que tem ouvidos para ouvir. Ele diz: perto está. Afirmação. Diga comigo, afirmação. Por quê? Porque Davi afirma que ele está. Perto está em amizade. Deus está perto para aceitar e consolar. Davi diz: o perto de Deus, a presença de Deus, é uma presença de um amigo verdadeiro. É a presença de alguém que vai ouvir as tuas lamúrias e não vai falar de você para pessoas. É um Deus que é sincero, um Deus que é íntegro, e a sua característica como amigo, a sua característica de amizade é uma amizade verdadeira. E eu vou dizer algo para você: tem pessoas que estão na sua vida não para agregar, tem pessoas que estão na tua vida para sugar aquilo que você tem. E tem coisas que você não entende porque está tudo travado. Há pessoas que estão bloqueando Deus dentro de você, estão sufocando a presença de Deus, e você não consegue sentir mais Ele. Mas escute, porque da mesma maneira que alguém busca a Deus e é livre dos medos, aquele que busca a Deus, Deus dá livramento de mais amizades. Deus vai soprar alguém de perto de você que está atrapalhando o seu crescimento espiritual, e não vai demorar muito não. Deus vai soprar alguém. Não questione o sopro de Deus. Aceite e agradeça, porque a mão de Deus é superior à sua vontade. Perto está, perto em amizade, para aceitar as lamúrias, para ouvir as dores, para consolar a alma. Deus está perto. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Thales, quem são essas pessoas que são configuradas como um coração quebrantado? Irmãos, escute bem. Essas pessoas que são configuradas, que tem um coração quebrantado, são pessoas que olham para si, irmão Glauber, e diz assim: eu sou tão miserável, eu sou tão pecador, que eu sou indigno de Deus. Ele olha para dentro e diz: eu sou indigno de sentir a presença dele, porque eu sou miserável, eu sou pecador. O pecado me domina. Davi está dizendo que Deus está perto daqueles que têm um coração quebrantado. O coração quebrantado, irmãs, é um coração que reconhece o seu estado de miséria. É um coração que reconhece que é pó. É um coração que reconhece que é desprezível ao olhar de Deus por causa da mancha do pecado que há sobre ele. Porque ele é concebido em pecado e ele não consegue agradar a Deus da maneira que Deus é para ser agradado. Então Davi diz: Deus está perto. Por que Deus está perto? Porque um coração que é quebrantado é um coração que reconhece que Deus é superior a ele. Então quando a pessoa reconhece que Deus é superior a ele, que ele é indigno de Deus, isso é um campo fértil para Deus entrar e trabalhar. Porque só um coração quebrantado consegue contemplar as maravilhas de Deus, que tem poder de trabalhar aonde ninguém tem capacidade. Tem pessoas que desprezam um terreno só de olhar e analisar a terra, mas Deus é diferente. Deus observa o terreno e diz: rapaz, aquele cidadão é difícil, ela é muito complicada, mas o terreno ali é fértil para eu trabalhar, modificar. O que é isso, Thales?
tem alguém que está me ouvindo e tem dito: Thales, eu me encontro nessa necessidade, eu me sinto miserável, eu sou pecador, eu sou indigno de Deus, eu não tenho capacidade de subir no púlpito porque eu peco constantemente e naquilo que eu quero fazer eu não faço como disse Paulo, mas aquilo que eu não quero acabo eu fazendo, e você tropeça no mesmo erro, tropeça hoje, pede perdão, tropeça de novo, pede perdão, tropeça de novo, pede perdão, e o seu coração está dizendo: Deus, eu sei que eu estou pecando, mas você não tem força, não é verdade? Mas Deus vai te dar força hoje. Eu começo a observar pelos olhos espirituais, as amarras do diabo vão ser colocadas por terra hoje, em nome de Jesus. Aonde tem alguém dominado pelas amarras do inferno, seja liberto, seja liberta, seja liberto, porque Deus te dará firmeza nos seus caminhos. Pessoas que estão enlaçadas, amarradas, endurecidas, calcificadas, petrificadas pelo pecado, Deus utiliza esse reconhecimento para estabelecer o seu domínio nele. Diga glória a Deus. Quero que você mastigue a palavra. Interessante, irmãos, observe. Eu estava lendo com o pastor Isaac um comentário bíblico de Moody, e Moody vai dizer o seguinte: os corações quebrantados pensam que Deus está longe, mas Deus está bem pertinho deles, porque um coração quebrantado é o quê? É um terreno fértil. O Senhor deixa-se comover diante do sofrimento humano. O Salmo 34, verso 18, você observa, irmãos, que aqui a Bíblia diz, e Davi expressa: Deus se comove diante do sofrimento humano. Observe que quando estamos lendo o livro dos Salmos, você observa que os salmistas, eles tendem a atribuir a Deus uma figura de linguagem chamada antropomorfismo, que é justamente caracterizar Deus como alguém que tem sentimentos humanos, como um Deus que sente falta, um Deus que sente dor, um Deus que se compadece. Por quê? Porque se eu estou falando de um Deus que se compadece, de um Deus que sente, um Deus que compreende, nós estamos caracterizando Deus como alguém que tem sentimentos. Então Davi diz: Ele está perto daqueles que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. O que é isso, Thales? Deus, ele tem sentimento para abençoar aquele que precisa. Ou seja, Deus tem interesse em agir em favor daqueles que têm um coração quebrantado. O que você quer dizer mais? Eu quero dizer que Deus, ele não deixa de observar os homens com o coração compungido. Deus, pelo contrário, ele analisa a sinceridade da expressão da alma e traz essa sinceridade e beneficia o homem com proteção, com perdão, com redenção. E observe, se você nesta noite está me ouvindo, está dizendo: Thales, eu reconheço que eu preciso de Deus, que eu sou indigno de Deus, eu preciso de uma renovação, eu preciso de um avivamento. Faz tempo que eu não canto cânticos espirituais, faz tempo que eu não tenho sonhos de revelações. Eu leio a Bíblia e é como se fosse um jornal, eu não consigo extrair vida dela, eu estou seco, eu estou raquítico. O que você quer dizer, Thales? Eu quero dizer que quando nós nos reconhecemos diante de Deus, Deus libera proteção e Deus libera perdão. O perdão de Deus te alcança. Não sei o que você fez e estou sentindo direção para dizer isso. Não sei aonde você errou, não sei aonde você tropeçou, mas o perdão de Deus te alcança. Aonde você está, com um coração quebrantado, Deus te abraça com um perdão de restauração. Ele não deixa de observar os homens com o coração compungido. O que é um coração compungido? É um coração arrependido, é um coração tomado por um excessivo arrependimento. Tudo isto é característica de um coração quebrantado. Quando lemos esta riqueza do verso 18, irmãos, nós iremos observar que este verso vai expressar, sabe o quê?
o amor de Deus, que é a fonte das bênçãos divinas e das bênçãos materiais. Porque você diz que aqui vai expressar o amor de Deus. O que é que Deus está fazendo perto de alguém que está em uma situação de pecado? Está se arrependendo, mas está em uma situação de pecado. Isto nada mais é do que amor. Nós não estamos no púlpito ou pregando que estou porque sou melhor do que você. Nós estamos aqui porque fomos alcançados pelo mesmo amor que você foi. Ou seja, existe uma amplitude da manifestação de Deus em operar amor através de sua operação, liberando perdão para aquele que se arrepende. Então é aquele que tem um coração que tem uma excessividade de arrependimento. Eu preciso de ti, Jesus. É você orando dizendo: Deus, eu preciso voltar ao primeiro amor. Ela machuri andacamaciai. Quem era você antes? Quando cantava dentro de casa, você se arrepiava, sentia a graça de Deus tomar a tua vida. Quem era você quando abria a Bíblia? As pessoas olhavam para você e diziam: ali vai ter futuro. Mas em um determinado momento da sua vida você parou. Você não sente mais nada. Está como um vaso de barro sem nada dentro. Dentro da igreja, dentro de casa, dominado pela frieza. Mas Deus me diz: eu te alcanço hoje. Eu te renovo hoje. Eu te aqueço hoje. Eu te avivo hoje. Se tem alguém nesta casa aqui que está recebendo esta palavra, Deus me diz, pastor Isaac, Rafael dos Santos, eu estou disponível para avivar, para avivar, para avivar, para avivar, para avivar. Recebe o aquecimento na tua alma. Mulher de Deus, volta a cantar dentro de casa, volta a profetizar dentro de casa, volta a fazer matutino, obreiro, volta a pregar, volta a profetizar. Recebe graça, recebe graça, recebe graça. Os céus estão abertos aqui nessa transmissão para dizer: eu não desprezei você, a chamada foi eu que dei, o nome que eu levei para a lista foi eu te ergui para ser profeta. Ninguém impede a tua chamada e te prepara para a surpresa que eu vou te dar. Deus se compadece. Deus se compadece. Ei, Maui. Tudo para puriguetes que não fraupeitai. Oh, glória. O verso 18 expressa o amor de Deus. Vamos ler alguns versículos, irmãos, para a gente terminar. Isaías 57, 15. Abra a Bíblia comigo. Oh, glória. Isaías 57, 15. Para você ver o amor de Deus que alcança aquele que está quebrantado. 57, 15 diz assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. O que este verso quer dizer? Que Deus, Ele aviva aquele que se arrepende. Avivamento gera vida. Deus gera vida. Observe em Isaías 61, versículo 1. Isaías falando sobre o Messias que iria proclamar salvação. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Observe que o objetivo de Jesus é justamente pregar para os mansos, pregar para os humildes, pregar para os necessitados, e enviou Jesus para restaurar aqueles que têm um coração contrito. Abra a Bíblia agora no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 4, irmãos, e versículo 18. Abra a Bíblia comigo para a gente meditar. Lucas capítulo 4 e versículo 18. A Bíblia diz que quando Jesus é expulso de Nazaré, ele vai dizer que o Espírito do Senhor é sobre mim,
pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O próprio Jesus afirma o propósito de sua missão. Abra a Bíblia agora no Salmo 51, verso 17. Salmo 51, verso 17, a Bíblia diz: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. O salmista está dizendo, e Davi está dizendo, que Deus aceita um arrependimento verdadeiro, um coração quebrantado, um coração esmorecido diante de Deus. E observe que ele ainda vai dizer no Salmo 147, Salmo 147, verso 3, você agora vai dar um glória: sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. O salmista vai dizer, pastor Isaac Manuel, que Deus, ele sara. O que é isso, Thales? Deus cura aquele que tem um coração quebrantado. E para encerrar a minha fala, o teólogo e pastor Adam Clarke, ele vai dizer que o coração quebrantado e o espírito contrito são as duas características essenciais do verdadeiro arrependimento. E para encerrar a minha aplicação da mensagem nesta noite, se você não é crente, está afastado da igreja, desviou dos caminhos do Senhor, hoje é noite de reconciliação, porque Deus se compadece de você. Se porventura você quer voltar para Jesus, digite aqui nos comentários: eu quero aceitar a Jesus. Digite pelo Facebook, pelo Instagram, aonde tem alguém afastado, digite: eu quero aceitar a Jesus. E se o pastor Isaac me permitir, eu queria fazer uma oração pelos irmãos. Posso, pastor? Fiquemos em pé, irmãos. Deus se compadece de você. Deus se compadece de você. Você que está enfermo, você que está enferma, dominada pelo medo, pela depressão, pela síndrome do pânico, com uma angústia tremenda que está sufocando a sua alma, aonde você estiver agora, se desligue de tudo. Observe agora, feche os olhos. Eu estarei orando por você e você também em comunhão conosco. Ore, porque o Deus que eu estou falando aqui é o Deus que se compadece. E Davi é prova viva disso. Deus está perto daqueles que têm um coração quebrantado e salva aqueles que têm um espírito contrito. Vamos orar, irmãos. Querido Deus e eterno Pai, eu preguei a Tua palavra de acordo com a Tua direção nesta noite, porque o Senhor é um Deus que se compadece de nós. Nós somos imerecedores de Ti, Senhor. Nós não merecemos a Tua bondade, nós não merecemos a Tua misericórdia. Nós somos ingratos todos os dias. Passamos os dias, às vezes, dominados por tantos afazeres e se esquecemos de Te agradecer. Mas agora, pela Tua palavra aplicada e pregada, eu quero orar pelo Teu filho e a Tua filha agora, neste momento, que se encontra em uma situação complicada e deplorável. Só Deus, só o Senhor para agir e reverter o quadro. Eu Te peço agora, onde houver alguém assistindo e ouvindo esta oração, que o Senhor alcance esta alma agora. Que o Senhor alcance esta vida agora. Que o Senhor alcance esta mente atribulada agora. Meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero repreender, Senhor, e neutralizar os temores da Tua filha, os temores do Teu filho, tudo aquilo que tem paralisado a sua chamada, tudo aquilo que tem paralisado a sua vida agora. Pai, em nome de Jesus, todas as amarras do inferno, todos os bloqueios no mundo espiritual, sejam quebrados agora, sejam desfeitos agora, sejam queimados agora. Pai, vai cortando os laços que estão impedindo o crescimento dele e dela. Quebre as preparações do inferno e visite o Teu filho e a Tua filha agora, com cura espiritual, com cura emocional, com cura física, em nome de Jesus. Aonde há alguém enfermo,
Eu te peço agora que da cabeça à planta dos pés, enfermidade alojada, quem sabe até o Covid está na corrente sanguínea agora. Tu me dás autoridade pela tua palavra, em nome de Jesus de Nazaré agora. Enfermidade da cabeça à planta dos pés, saia, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu repreendo o espírito, Pai, da depressão, a síndrome do pânico, o espírito da morte, saia, divisão do casamento, saia, espírito de separação, saia, lá pra cama, pátio, prepetereba, canarai, em nome de Jesus. Nós te pedimos e desde já te agradecemos, porque tu és o Deus que se compadece de nós. Em nome de Jesus, os irmãos dizem: Pastor Isaac, muito obrigado.